Olá, eu sou a Carol e nos vídeos anteriores nós vimos um pouco de como liberar o sistema o Icarus para o seu cliente acessar. E nesse vídeo nós vamos ver algumas configurações adicionais para deixar esse pedido online um pouco mais sofisticado e personalizado de acordo com as necessidades da sua empresa. Eu vou começar mostrando aqui uma tabela auxiliar que é o PV direto, tá? Nessa tabela a gente consegue configurar e deixar disponível ou não alguns campos que aparecem no pedido de venda direto, que é onde o cliente faz o pedido, tá? Eu tenho parâmetros como esse index, por exemplo, onde você define quando o cliente abrir a tela, qual vai ser a primeira pesquisa que já vai vir fixada para ele fazer a pesquisa dos itens. Então a gente tem essas opções. Claro, o cliente pode mudar quando ele estiver fazendo a pesquisa, mas o que você definir aqui é a primeira que vai aparecer direto para ele. Temos esse outro parâmetro, onde você escolhe se o cliente pode visualizar o filtro de fornecedor para ele comprar de acordo com o fornecedor, ou se isso fica oculto para que ele não veja os fornecedores que a sua empresa trabalha. Aqui nós temos um outro parâmetro, onde você define se os dados cadastrais do cliente podem ficar visíveis para ele ou não. Então, se ele pode ver o fator dele, o prazo, o limite de crédito, desconto que estão no cadastro dele, você deixa habilitado. Se você quiser deixar isso oculto, é só desligar. Isso aqui, por exemplo, são essas informações que ficam aqui no pedido de venda direto, ó, essas informações cadastrais aqui, tá? Todos esses parâmetros são referentes a essa tabela. Aqui nós temos um outro parâmetro, onde se o cliente colocar um produto no carrinho que não possua estoque suficiente, se você quiser, você liga isso aqui e cadastra uma mensagem personalizada para avisar o cliente que esse item não tem a quantidade que ele solicitou em estoque. Aqui nós temos uma opção para exibir o mercado do produto, né, no momento que o cliente está pesquisando. Esse aqui é para você deixar o cliente escolher os prazos que ele pretende pagar, ou você deixa oculto e o cliente não pode escolher o prazo, ou ainda tem a opção de você deixar ele o prazo liberado, só que de acordo com o valor do pedido dele. Então, quanto maior o valor do pedido, mais prazos são liberados. E aqui eu tenho um outro parâmetro onde você pode definir um valor mínimo para o pedido de venda. Então, caso o cliente faça um pedido que não atinge o seu valor mínimo, é exibida uma mensagem de bloqueio e o pedido não é concluído. Tá? Essas informações são parametrizações da tabela do pedido de venda direto. Nós temos outra tabela aqui, que é a de produto, o parâmetro cons web. Nesse parâmetro, você consegue definir quais produtos ficam visíveis para o seu cliente. Então, por exemplo, caso você tenha produtos cadastrados que são fora de linha, ou itens de consumo, ou matéria-prima, enfim, você separa esses itens em mercados específicos e nesse parâmetro você cadastra apenas os mercados que o seu cliente pode ter acesso. Então, se tem algum mercado que ele não pode ter acesso, é só não cadastrá-lo aqui e aí você consegue definir os produtos que o seu cliente pode ver ou não. Né? Uma outra informação bem interessante que nós temos é aqui no cadastro de produto, nós temos essa aba de produtos relacionados. Tá? Nessa aba você cadastra os itens que são relacionados, ou seja, se o cliente comprar o rímel, ele pode ter interesse também pelo batom e pelo pó compacto. Então você cadastra aqui os produtos relacionados. Porque na hora que o seu cliente for fazer a compra, eu vou fazer um exemplo aqui, vou pesquisar esse item, vou fazer um exemplo como se o cliente Penacorp estivesse fazendo uma compra. Eu vou adicionar esse rímel no carrinho, olha só, e aí o sistema pergunta se o cliente quer comprar os complementos relacionados abaixo. E daqui o cliente pode clicar no botão e inserir esse relacionado também no carrinho dele. Tá? Caso essa aba de produtos relacionados não esteja visível para você, é só liberar o acesso, chama bas.prod.relação. Tá? Fazendo essa liberação, essa aba de produtos relacionados fica liberada para vocês fazerem
o cadastro dos itens para facilitar o cliente na hora que ele for fazer as compras online dele, tá? E para finalizar, eu tenho aqui no pedido de venda, quando o cliente ele finaliza o pedido dele cai aqui na sua tela de consulta de pedido de venda. Ele fica com o status web em vermelho, tem o filtro aqui para facilitar caso vocês queiram verificar quais pedidos de fora chegaram, tá? E aí a gente precisa clicar nesse botão para fazer a liberação do pedido de venda. Então, quando eu clico aqui para liberar, o sistema ele abre automaticamente a aba de e-mail para você enviar um e-mail para o seu cliente, já com o relatório anexado, para informar para o seu cliente, ó, o relatório já está anexado aqui, e aí você pode informar o seu cliente, olha, já recebi o seu pedido, vou dar prosseguimento. Então, a partir do momento, aqui você pode selecionar, né, o e-mail para quem você quer enviar e faz o envio para avisar o cliente que o pedido dele já foi recebido. Isso é opcional, né? A partir daqui ele vira um orçamento e você manda para separação, fatura, enfim. Assim por diante vira um pedido comum, tá? Então é isso e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato com o suporte da Penacorp ou deixar sua dúvida aqui na descrição do vídeo.